Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. O vídeo de hoje vai falar sobre imagens de escultura, especificamente as imagens nas catacumbas. Por que eu estou trazendo este assunto? Porque em debates, em podcasts, principalmente o podcast do Inteligência Limitada, o ex-pastor Eduardo Faria, ele foi, juntamente com o historiador Lucas Lancaster, e para provar que a Igreja Católica, sempre que os cristãos primitivos sempre tiveram imagens como adoração no seu culto a Deus, ele cita ali uma parte, a catacumba de Priscila, sobre algumas figuras que aparecem nessa catacumba, tentando provar que a Igreja cristã primitiva sempre teve imagens de escultura. Tá? Recentemente teve um debate entre o pastor Eliseu e o católico Ariel, que é um católico que está sendo muito requisitado aí em debates para defender a fé católica. Ele citou também as sinagogas. Esse vídeo eu não vou falar sobre sinagoga, eu vou tratar especificamente sobre as imagens nas catacumbas, tá? Eu vou soltar o vídeo aqui, um recorte do vídeo onde esse pastor aparece junto com o Lucas Lancaster, falando sobre essas questões das imagens, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou soltar para você e nós vamos comentando, e depois eu vou dar uma aula aqui sobre a questão das catacumbas de Roma. Por que tinha imagens, qual era a finalidade dessas imagens, e será que essas imagens têm alguma coisa a ver com o culto às imagens que o catolicismo romano apresenta hoje? É sobre isso que nós iremos tratar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o vídeo dele. Vamos lá. Para projetar isso, é uma foto da catacumba de Priscila, que fica lá em Roma, na Via Salária, e essa catacumba data do século II. Vamos corrigi-lo assim, já de início. A gente percebe que ele não estudou as questões, tá? Ele não entende sobre arqueologia cristã, não estudou sobre a história das catacumbas. O que o Eduardo Faria faz é pegar argumentos prontos e tentar lançar como se fosse provas, tá? Ele fala que essa sinagoga aqui, ou melhor, essa catacumba é do século II. Na verdade, nós iremos ver e eu irei provar com documentos acadêmicos que as catacumbas para os cristãos começam no século III, não no século II, no século III, tá? Então essa catacumba aqui de Priscila, ela realmente apresenta algumas imagens, mas ela não é do século II. Agora, olha que interessante. É interessante porque ele usa a datação do século II para a catacumba, para depois falar que a imagem é do século II também. Preste atenção no que ele está fazendo, gente. E depois, no decorrer do nosso vídeo, eu irei explicar para você como que isso é impossível, tá? As imagens nas catacumbas, ou as figuras, né, os desenhos, elas possuem uma evolução cronológica. Elas possuem uma evolução. Não é simplesmente, olha, qualquer catacumba, vamos misturar tudo e a mesma coisa, é do mesmo século, pertence às mesmas épocas. Não é. Mas é isso que ele está querendo fazer para confundir a mente das pessoas. Então ele embanana tudo, né, as questões, data tudo do século II e vai falar assim, tá vendo? Os cristãos no século II já tinham imagens. Vamos lá. E a gente pode perceber no teto da catacumba uma imagem de Cristo. Com o alfa e o ômega. Né? O alfa e o ômega é uma imagem de Cristo no centro. Ou seja, desde o segundo século, pelo menos, os cristãos já têm imagens nos seus locais de cultos. Outra coisa. Primeiro, essa imagem aqui não é do século II. Ela não é do século II. É impossível nós termos uma imagem tão assim, vamos dizer, específica do que viria a ser depois as imagens de Jesus dentro do catolicismo, né? Você pode perceber que Jesus aparece com barba, tá? Essa imagem aí, ela é do século IV, depois que Constantino ele dá liberdade para os cristãos, tá? Não é do século II. Mas o que ele faz? Ele tenta jogar a data da catacumba para o século II e misturar a imagem com a datação da catacumba. Nem a catacumba é do século II e nem a imagem é do século II. A imagem é do século IV. É uma imagem muito já elaborada. Os cristãos que estavam na catacumba, finalzinho do século, começo do século III, na verdade século III, começo do século III,
As imagens, como nós veremos, não são elaboradas. Essa imagem aqui é uma imagem já depois de Constantino, século IV já. Tá? E outra, ele fala que essas imagens sempre esteve em local de culto. Isso aqui não é local de culto. Catacumba no século II era cemitério, era um local fedido, um local apertado, escuro, era para enterrar mortos, não era para fazer cultos. Essa ideia de fazer culto em catacumba, tá? Isso aí não tem base na história. Nós tivemos muito tempo depois, final do século IV. As catacumbas elas param de ser utilizadas mais ou menos no ano 410, mais ou menos, século V já. Tá? No século V aí tem as invasões bárbaras e aí as catacumbas param de ter as suas funções. E também, né, depois de Constantino, os cristãos ganham proeminência no Estado, eles tomam liberdade, aí eles não precisam mais enterrar os seus mortos ali. Os cemitérios já no solo, né, acima dessas catacumbas, já começam a servir para essa função de enterrar os mortos. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui não é verdade. Se existiu algum local de culto, alguma coisa mais elaborado ali, é muito depois, é século IV, século V, mais ou menos, que eles construíram ali um local onde eles fizeram algumas reuniões. Mas as catacumbas primitivas mesmo do século III inteiro não era para culto. Tá? Outro erro que ele cometeu aqui. Uma das coisas que batem muito na Igreja Católica é a Igreja Católica tem imagens, e a Bíblia diz não farás imagens. E eu pedi para colocar também uma imagem da sinagoga de... A Bíblia realmente ela fala para nós não termos imagem. Está lá no segundo mandamento do Decálogo. Né? Não farás para ti imagem de escultura. Nem lhes dobrarás, nem prostrarás diante dela, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Tá? Depois, lá na frente, Deus vai falar, olha, vocês não viram figura nenhuma quando eu apareci para vocês. Não vão se corromper e fazer algum tipo de imagem de mim, seja o que está no céu ou está embaixo na terra. Tá? Não se corrompa dessa maneira. Então Deus proibiu terminantemente qualquer imagem dele. Tá? A religião judaica é uma religião sem imagens. Tá? Isso não quer dizer que não era uma religião sem artes. E aí a gente tem que separar o que era arte, o que era um ornamento, de uma imagem de culto. O que a Igreja Católica tem hoje, o que eles estão defendendo, são imagens para culto, para cultuar, para ser venerada. Imagens que fazem milagres e coisa e tal. Isso não existia na religião judaica. Existia, claro, Deus mandou fazer 2 querubins para pôr nos santos dos santos. Deus mandou desenhar não só querubins nas cortinas do templo e do tabernáculo, mas também mandou desenhar romãs e mandou desenhar também bois. E aí? Será que os católicos vão fazer imagem de bois também? Só porque tinha bois lá nas cortinas do tabernáculo? Tinham romãs desenhadas na cortina do tabernáculo? Então a gente percebe que tudo tinha uma função de embelezamento do templo e embelezamento do tabernáculo. Não eram imagens para serem veneradas, não eram imagens bidimensionais e nem mesmo tridimensionais, muito menos tridimensionais, né? As estatuetas não existiam, eram apenas figuras para ornamentar o templo. Só isso. E os querubins, tá? Eu tenho um vídeo sobre os querubins, mas só falando, os querubins não eram para ser venerados. Eles eram vistos apenas uma vez, unicamente pelo sumo sacerdote. Nem os sacerdotes viam os querubins. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava para fazer expiação e conseguia ver. Isso não é um tipo de imagem que existe hoje dentro da Igreja Católica, onde todo mundo pode tocar, ver e fazer o que quiser com essas imagens. É bem diferente. Então, ele está comparando duas coisas que não tem nada a ver. Vamos lá. Ele vai falar agora sobre a questão da sinagoga. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque eu vou fazer um vídeo só sobre as sinagogas e as suas imagens dentro dela. Mas vamos voltar agora para o nosso estudo sobre as catacumbas de Roma. Vamos lá. Isso que você está vendo aí, estou colocando na tela agora para você, é um dos corredores de umas das catacumbas, tá? As catacumbas eram enormes, milhares e milhares e milhares de túmulos, tá? Elas tinham uma extensão de
quilômetros, 15 quilômetros, por aí só de túmulos de cristãos. Quando que as catacumbas começaram a ser utilizadas? Elas começaram a ser utilizadas praticamente no primeiro século, tá? Principalmente por pagãos e também por judeus. Antes dos cristãos, os judeus e os pagãos utilizavam as catacumbas. Depois que os cristãos foram, no século III, mais ou menos, os cristãos começaram a utilizar as catacumbas. Antes disso, não. Então nós não temos as catacumbas sendo utilizadas no século I, século II. A partir do século III, nós temos as catacumbas, sim, sendo utilizadas pelos cristãos, tá ok? Então, isso é importante a gente pontuar aqui. Outra coisa, quando que começou a ser descoberta as catacumbas? As catacumbas pararam, como eu falei, no século V, mais ou menos, devido às invasões bárbaras e também porque perdeu a sua função de cemitério. Mas sempre houve peregrinação nesses locais para tentar reverenciar de algum modo a memória dos mártires que existiam ali, tá? Eu não vou entrar nessa questão aí do século V até o século XV, porque já daria um outro vídeo, tá? Para falar sobre a questão de relíquias e tal, tá? É um outro vídeo, não vou entrar nessa questão. Vamos para o século XV, tá? Século XVI. Assim que explodiu a Reforma Protestante ela explodiu com a construção da Basílica de São Pedro pelo Papa da época. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam construindo ali uma mega de uma igreja em memória do apóstolo Pedro. E quando eles começaram a construir esta igreja, as suas fundações, eles tiveram que cavar, né, por causa do alicerce, para fazer o alicerce, as fundações, e eles descobriram que quando eles estavam cavando, havia, na verdade, eles haviam descoberto um grande cemitério, com sarcófagos e tal. Então, as catacumbas, elas começam a ser recordadas ou redescobertas no século XVI. Século XVI, então, eles começam a construir a Basílica de São Pedro. Embaixo dela tem vários sarcófagos, tem vários túmulos ali, e eles começam a perceber que eles estão escavando em cima, em cima de um cemitério antigo. E ali deu origem a outras pesquisas de escavações. Eles começaram a procurar outras áreas e descobriram várias catacumbas, tanto pagãs, judaicas e cristãs também, onde nós temos as famosas catacumbas, por exemplo, esqueci o nome agora, ele falou, esqueci o nome, mas a gente vai recordar aqui. Agora, uma coisa interessante é que os primeiros descobridores dessas catacumbas, que foram a elite romana, né, do Papa, os seus cardeais, enfim, eles tomaram conta desse local e usaram as catacumbas como uma arma apologética. Por que uma arma apologética? Lembra que eles estão ali num tremendo debate com os protestantes, né, com o protestantismo que começou na Alemanha, se espalhou para diversos países, né, Genebra, enfim, a reforma protestante estava se alastrando. Então havia um intenso debate sobre a questão das imagens, a questão das relíquias, né, e outras coisas que eram utilizadas pelos católicos, mas que os protestantes estavam ali contestando que não era uma tradição bíblica, não era uma tradição da igreja cristã. E aí eles descobrem essas catacumbas e eles veem que nessas catacumbas existe um monte de figuras desenhadas nos túmulos, né? Isso é muito interessante. O primeiro, talvez, a escrever sobre isso foi o senhor Alonso Chacon. Ele escreve, então, para o Papa Gregório VIII, né, falando sobre essas catacumbas aí, como evidência da Igreja Apostólica, né, sendo preservadas. E ele usa uma expressão interessante, né, que segundo os historiadores, eles catalogaram, flechas e armas contra os ímpios. Os ímpios aí são os protestantes, tá? Então, ele encarava as catacumbas como flechas e armas, um arsenal contra a doutrina herética, né, entre aspas, dos protestantes. Por quê? Porque nas catacumbas eles descobriram o quê? Imagens no sentido de figuras, de pinturas nas paredes, tá? Não é imagem de escultura como nós temos hoje, figuras nas paredes, pinturas. Então eles descobriram que nos túmulos dos cristãos haviam vários desenhos refletindo a fé cristã. Então eles já bateram, né, olha, aqui está a nossa arma apologética contra os protestantes. Depois, o primeiro a escrever uma biografia mesmo, uma monografia, melhor dizendo,
sobre as catacumbas foi Antônio Bósio. Ele escreveu um extenso livro que ficou muito conhecido como A Roma Subterrânea, e ele contrata alguns pintores para descerem as catacumbas e desenharem. Tá? Então a elite romana, o Papa e os seus clérigos ali, eles contratam vários artistas para descerem a esses locais escuros, nesses túmulos, e observarem as figuras e passarem para o papel. Essas gravuras, essas pinturas vão ilustrar depois muitos livros sobre pesquisa das catacumbas, dentre eles a Roma Subterrânea. Agora, veja bem, todos eles, tanto o Bósio quanto o Chacon, todos eles encaravam isso como uma grande arma, um grande argumento contra a reforma protestante. Tem uma coisa interessante aqui de uma pesquisadora, de uma arqueóloga. Ela escreveu, baseado em um livro de arqueologia, uma coisa muito interessante, olha. O que caracteriza as imagens das catacumbas desse período? Quer tenham sido publicadas ou não, é sua grande diversidade. Raramente são cópias fiéis. A marca pessoal do artista é sempre forte. Tratava-se de cópias verdadeiramente interpretativas, que distorciam não apenas o estilo, mas até o significado da cena copiada. Ou seja, esses caras que estavam descendo as catacumbas para fazer uma réplica no papel, né, para tentar da parede passar para o papel os desenhos que estavam lá nas pedras, eles não só estavam fazendo cópias, mas estavam fazendo uma cópia de interpretação, estavam interpretando aquilo lá. Talvez você não esteja entendendo. Vamos supor ali que ali tem uma imagem de uma mulher carregando uma criança. O que eles faziam? Eles já interpretavam aquilo como se fosse a Virgem Maria e já passava para o desenho mais ou menos ali estilizado como se fosse a Virgem. É isso que essa arqueóloga está falando. E ela vai continuar, olha. 2 casos podem ser considerados emblemáticos desse processo de apropriação criativa. O primeiro está em um dos manuscritos encomendados pelo estudioso espanhol e explorador das catacumbas, Chacon, esse que a gente acabou de falar. Ele retrata uma interpretação quase maneirista da cena central do cubículo da mulher orante da catacumba de Priscila. O original, datado de meados do século III, coloca no centro a figura da falecida, vestida de vermelho e velada. Ela é representada na postura de oração e uma orante. E é ladeada por 2 cenas menores que focalizam seu casamento e sua maternidade. Essa pintura bem conhecida foi copiada por outros artistas contemporâneos, mas na versão de Chacon, tudo está particularmente distorcido. A mulher velada central adquire um brilho barroco, a mulher de amarelo à sua direita tornou-se mais parecida com um Cristo jovem e barbado, e a cena genérica de maternidade à sua esquerda parece ter se transformado na Virgem com o menino. Vamos dar uma olhadinha aqui nos facsímile que ela projetou nesse estudo. Estou passando para você aqui agora. Olha que interessante. Essa cena de cima, onde está a mulher orante, é a cena original, que realmente como está lá nas catacumbas, nas pedras. Agora, quando o artista passou para o papel, ele modificou completamente. Olha aqui. Embaixo você tem a mulher orante e ao lado você tem praticamente Maria, né, como o menino de Jesus, ou que dá muito parecer Maria, e depois ao lado dela ali alguém que parece um homem, mas na verdade é ela mesma, só que em 2 cenas, como mãe e como esposa. Do outro lado, ele vai citar também uma outra cena aqui em cima, lado direito, que você está vendo, é a cena de uma mulher com 4 pessoas chegando próximo a ela como que se fosse presenteá-la ou levar alguma coisa para ela. É uma mulher que possivelmente está segurando uma criança. Parece que é isso, tá? Com 4 pessoas ali ao lado dela. Quando o artista passa isso para o papel, ele distorce completamente. Olha o que ele coloca. Ele coloca as cenas de 4 pessoas colocando na fogueira uma mulher. O que não tem nada a ver com o desenho de cima. Mas o que eles estavam querendo dizer? Que existia uma ideologia na época que essas catacumbas eram locais onde os mártires estavam se escondendo da perseguição.
Tá? Hoje isso é contestado, muito contestado nos estudos mais recentes de arqueologia. Mas enfim, nessa época o que eles estavam querendo provar? Que ali era um cemitério de mártires. Então nada mais justo do que você interpretar isso como se fosse a morte de um mártir ali, ou de uma mulher, né? Uma mulher sendo martirizada, sendo morta ali por soldados romanos. Isso é muito interessante, porque isso aí se torna uma arma apologética. Só que uma arma desonesta na mão dos clérigos católicos, né? Distorcendo os próprios desenhos para tentar se transformar num argumento apologético a favor das imagens e a favor do martírio. Então, nessa época, nós temos alguns mitos, né? Esses primeiros séculos aí de exploração arqueológica, onde a Igreja Católica encabeçou, nós temos alguns mitos. Primeiro mito, o mito da origem cristã. Para eles, os cristãos haviam fundado as catacumbas. Tá? Esses primeiros arqueólogos, aí, esses primeiros trabalhos feitos, eles acreditavam piamente que ali os cristãos haviam não só fundado as catacumbas, mas também construído esses túmulos. O que hoje nós sabemos que não é verdade. Tá? Existia já os chamados, existia um nome para isso, eu não me lembro agora, mas era um tipo de coveiro que construíam esses lugares e vendiam esses túmulos. Tá? Então existia um comércio. E os cristãos, claro, muitos deles adquiriram isso, pagando esses túmulos, para depositar ali os seus mortos. Então, esse mito já cai por terra, porque, segundo as descobertas mais recentes e a conceituação mais recente das pesquisas arqueológicas, as catacumbas, primeiro, elas foram feitas e descobertas e trabalhadas por pagãos e depois por cristãos. Aliás, depois por judeus, depois cristãos. Os cristãos vieram por último, século III. Então, o mito do esconderijo cristão é outro mito. Tá? Eles acreditam que ali os cristãos se refugiavam para esconder as perseguições. Isso é outro mito. Ali era apenas um cemitério, não era local de esconderijo. Por que não era local de esconderijo? Porque era muito fácil alguém delatar ou dedurar um cristão. Porque essas catacumbas, nessa época, século III, século IV, não era frequentada apenas por cristãos. Era frequentada por pagãos também. E muitos funcionários, por exemplo, militares do exército romano, desciam muitas vezes nessas catacumbas para perseguir pessoas. Então eles conheciam esses locais, eles sabiam onde existiam essas catacumbas. E os pagãos também muitas vezes misturavam ou compartilhavam no mesmo local os túmulos, tanto dos seus entes queridos, com os entes queridos dos cristãos. Então é muito fácil um pagão delatar um cristão. Se fosse um local de esconderijo, não ia sobrar nenhum cristão na face da terra, meu Deus do céu. Então esse mito, ele cai por terra. Hoje ninguém acredita mais nisso, tá? O mito da segregação religiosa, outro mito. Olha, existiam realmente catacumbas de pagãos, mas elas não eram junto com as catacumbas de cristãos. Os cristãos fizeram as suas catacumbas separadas desse povo que eram amaldiçoado, que estavam ali em desavença com os cristãos. Isso é outro mito que caiu por terra também. Por quê? Foi descoberto nas mesmas catacumbas, nos mesmos locais, túmulos de pagão e cristãos misturados. Depois nós vamos ver que isso é um grande problema para você decifrar as figuras que estão nessas paredes. Porque eram muito junto. É lógico que existe catacumbas de cristãos. Na maioria cristão, existe. Só que existia catacumbas todas misturadas, com cristãos e pagãos compartilhando o mesmo local funerário. E um outro mito, o mito da iconodulia primitiva, ou seja, que se pelo fato de existir desenhos nesses locais, então isso prova que os cristãos tinham imagens de veneração para o seu culto. Isso é assim, é o pior dos mitos. Né? Nós veremos que essas pinturas, longe de ser pinturas de veneração, elas eram, na verdade, pinturas que exprimiam a fé. E não começaram tão elaboradas como você viu naquele vídeo lá do podcast do ex-pastor. Tá? Nós vamos ver isso aí também. Então vamos para o próximo slide aqui. Será que esses desenhos... Porque ele só mostrou esse tipo de desenho, né? E ele não explicou. Será que esses desenhos eram os únicos que existiam nas catacumbas que a gente pode falar que foram feitos por cristãos? Claro que não.
nós temos uma fase evolutiva das catacumbas. E essa fase, ela segue também a fase das pinturas. No começo, nós temos uma fase de pintura praticamente cristã, pagã, tá? Os pagãos também desenhavam nas suas catacumbas. Eles também desenhavam nas paredes, assim como os judeus. A gente encontra em alguns locais nessas catacumbas a menorá, inscrições falando da crença judaica, né, assim como da crença pagã. E nós temos nas catacumbas, junto com os cristãos, muitos desenhos que eram utilizados largamente pelos pagãos nas suas catacumbas também. Eu vou colocar alguns deles para vocês, tá? Esse aqui é o pavão, um símbolo muito utilizado, não só por cristão, mas também por pagãos. O que acontecia? O símbolo do pavão é um símbolo da imortalidade para o paganismo. Tá? O pavão, para eles, era um símbolo de imortalidade. Então, isso foi apropriado pelos primeiros cristãos, pelas primeiras fases, ali, começo do século III, das catacumbas de Roma. Os cristãos se apropriaram desses desenhos pagãos, só que deram um novo significado. Para eles, agora, o pavão era um símbolo, sim, da imortalidade, mas uma imortalidade trazida por Cristo. Mas não deixava de ser um símbolo pagão. Então, os cristãos se apropriaram de desenhos que já eram conhecidos e já eram desenhados já por pagãos nesses locais funerários. Um outro desenho de apropriação do paganismo foi o cordeiro também. Esse desenho também é largamente utilizado em catacumbas, que você vê túmulos de pagãos. Tá? Os pagãos utilizavam esse desenho, mas foi apropriado para falar de Jesus como Cordeiro de Deus. A fênix, um outro símbolo pagão, símbolo de renovação no paganismo, foi usado para falar sobre a ressurreição para os cristãos. Então os cristãos, desse primeiro momento, eles vão não desenhando retrato de Jesus ou coisa parecida. Eles vão se utilizando de símbolos pagãos que já existiam nas catacumbas. Eles vão apenas dando um significado completamente diferente. Eles vão ressignificando essas imagens, esses desenhos. Um outro é o Orfeu. O Orfeu, você vê que ele aparece com uma flauta também, alguns instrumentos ali, né? Orfeu, Baco, você sempre vai encontrar esses desenhos pagãos nas catacumbas. O que os cristãos fizeram? Pegaram o Orfeu, tá, e transformaram ele num tipo de Cristo. Outro desenho também utilizado pelos pagãos, o desenho de Hermes. Hermes também, esse desenho era largamente conhecido no mundo romano, tá? Hermes, isso é retratado em moedas, em vasos de barro, tá? Hermes carregando um cordeiro nas costas. Isso aí tanto podia ser Hermes, como uma imagem retratando Baco também, o deus das florestas e tal. Só que o que aconteceu? Os cristãos se apropriaram deste desenho e interpretaram ele como o bom pastor, já que Jesus é o bom pastor. Jesus estaria levando as ovelhas, né, nas costas como esse bom pastor. Isso aí ficou muito conhecido na iconografia cristã como Jesus tratando do seu rebanho, tratando dos seus fiéis, da igreja, né? Ficou largamente conhecido como o bom pastor. Mas esse é um desenho pagão. Era um desenho usado pelos pagãos, que foi apropriado pelos cristãos, que ressignificou esses desenhos. Deu um novo significado para eles, cristão. Agora eu vou trazer aqui para você uma documentação muito interessante. Uma documentação que fala sobre continuará falando sobre as catacumbas, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, o bom pastor, falando ainda deste desenho, o bom pastor foi uma das primeiras imagens criadas pelos cristãos no início do terceiro século. A composição em si, geralmente, um pastor jovem, sem barba, de pé, de frente, carregando um cordeiro sobre o ombro, é tradicionalmente pagã e comumente encontrada, por exemplo, em sarcófagos contemporâneos em Roma, com uma alusão ao paraíso na vida após a morte. Os artistas cristãos foram capazes de apropriar dessa figura e investi-la com um significado puramente cristão. Esse livro é muito bom, fala sobre as imagens da igreja cristã primitiva, as figuras na igreja cristã primitiva. Ele tem um capítulo só sobre as catacumbas. E ele vai dizer claramente, não só ele não é uma voz isolada. Isso aí é comum, isso aí é normal os acadêmicos falarem sobre isso.
todo mundo sabe, hoje em dia, que essa figura é uma figura pagã, que foi apropriada pelos cristãos, tá? Então, essa primeira fase aí é uma fase que você não tem uma iconografia desenvolvida, como você vai ver lá no século IV, que foi justamente aquela iconografia que o Eduardo mostrou no podcast. Uma outra figura aí é Hélio, Deus Sol, né? Hélio, então, é muito utilizado, né, pelos pagãos para falar da sua crença ali nas catacumbas também. Só que o Hélio foi apropriado também para dizer que Jesus é o sol da justiça. Jesus, então, é o Deus Sol, o nosso Deus, o sol da justiça, como fala lá o Antigo Testamento, né? Então você percebe que existe muita apropriação de símbolos pagãos sendo ressignificados pelos cristãos. Então essa arte aqui é uma arte bem assim, bem simples, bem tosca, bem sem grandes elaborações, como nós veremos no século IV. Então a arte cristã primitiva nós podemos dividi-la em 3 partes, tá? A primeira fase, mais antiga, vai durante os séculos 2 ou 3, mais o século 3, tá? Hoje a academia acredita mais no século 3 do que o século 2. A segunda fase do Antigo Testamento, que já deixa essas artes aí de apropriação de figuras pagãs, eles começam então a elaborarem uma iconografia mais voltada para a Bíblia, para o Novo e para o Antigo Testamento. Primeiro, eles começam com o Antigo Testamento. Isso aí no século 3, mais ou menos, você vai ver muitas cenas do Antigo Testamento, que nós vamos mostrar aqui. E a segunda fase, a terceira fase, é a fase do Novo Testamento, onde você tem gravuras, né, falando sobre cenas de Jesus, mais do Novo Testamento. Aí você terá uma iconografia mais elaborada. Tá? Aí você vai do século IV ao século V. Por exemplo, nós temos aqui os símbolos de Cristo, né? Bem lá no começo você tem símbolos, símbolo da pomba, símbolo de Cristo, símbolo da âncora, para falar sobre a fé dos cristãos. A âncora, ela estava falando sobre a fé, a firme fé dos cristãos. E o peixe é um símbolo de Cristo, um símbolo também do batismo, né? O peixe da água. Então a água era muito importante para os cristãos primitivos porque simbolizavam o batismo. Então Cristo e as letras, né, que falava de Jesus Cristo, Filho de Deus, em grego, ela formava a letra que daria a palavra peixe. Então nada mais natural do que o peixe se transformar num símbolo de Cristo. Aí nós temos também as figuras, né, do bom pastor, que eu já falei para você, que foi apropriada pelos cristãos, mas eram figuras pagãs. Aí você vê novamente em outra... São em catacumbas diferentes, viu? Em várias catacumbas você tem essa mesma figura do bom pastor, né? A figura, na verdade, de Hermes ou de Baco ali, como o bom pastor, é apropriado pelos cristãos. Aí você tem também o que eles acreditam ser a primeira imagem da Virgem Maria com o menino Jesus, né? E um homem ali, não se sabe quem. Não se sabe quem. Uns falam que é o profeta, outros falam que é José, outros falam que é outro personagem, mas na verdade você não sabe o que eram essas imagens. Isso aí depende muito de interpretação. Eu tenho aqui um estudo ainda daquele livro lá, ele vai dizer o seguinte, olha, uma das mais antigas catacumbas, a de Priscila, há um muito disputado afresco de mãe e filho na presença de uma figura masculina. Este tem alguns tempos, foram considerados como a primeira representação da Madonna e da criança, junto com um dos profetas, mas a identificação é incerta. A imagem ilustra bem a ambiguidade que a arte cristã primitiva pode às vezes apresentar e as dificuldades envolvidas na identificação. Os cristãos, não só cristãos como pagãos, eles elaboravam muitas destas imagens, mostrando a mãe e o filho, mostrando figuras de um casamento, de um homem e de uma mulher. Então você não tinha lá embaixo escrito, aqui é a Virgem Maria, ou aqui é José, aqui é o profeta Elias. Você não tinha isso, você não tinha datas falando, isso aqui é do século 2, 3 e 4. Alguns locais, em algumas inscrições, alguns sarcófagos, você tem a data do reinado do imperador. Então eles falavam, jaz aqui fulano de tal, que morreu no reinado de Diocleciano, sei lá. Então você saberia que ele morreu no final do 1º século, ou no começo do 2º século, tá? Fora isso, mas era muito raro isso acontecer. Fora isso, essas figuras não tinham datas.
Não tinham nomes. Raramente vinham com nomes. Então dependia muito de interpretação, como nós vimos. E muitas dessas interpretações foram interpretações distorcidas. Por exemplo, esta imagem aqui, que as pessoas alegam que é Maria com o menino Jesus, poderia ser muito bem a figura de uma mulher que havia morrido ali com o menino. Ou a figura da criança, o filho que havia morrido. Tá? Então isso depende muito de interpretação. Nada diz que aquilo ali é Maria e o menino Jesus. Mas foi interpretado assim e isso passou como tradição, né, como força de lei. Aí você tem, né, outras figuras que aparecem ali falando sobre uma mulher que possivelmente parece que tem uma criança com 3 pessoas. Isso é interpretado como os 3 reis magos trazendo presentes para a Maria e para o menino Jesus. Para o menino Jesus, né? Não para Maria. Para o menino Jesus. Só que essa cena aqui não é do século II ou século I. Isso aqui já é século IV. Lembra que eu falei das fases? A primeira fase é a fase onde eles se apropriam de figuras pagãs. A segunda fase é a figura onde eles começam a criar figuras do Antigo Testamento. Noé, Jonas, ficaram muito famosas as figuras de Jonas para retratar a ressurreição, o sofrimento e a libertação também. E depois a última fase é a fase do Novo Testamento, mas isso é século IV já. Século IV, século V. Essa figura aqui, nada indica que seja Maria, ou seja, os 3 reis magos. É interpretado dessa maneira. A figura da mulher orante também, né? Como você pode ver aí, uma mulher ao lado com uma criança, e uma outra mulher ao lado com um homem, e uma mulher orando ali na frente. A mulher de destaque não é a mulher com a criança, é a mulher que está orando. Pode ver que ela é a figura maior e ela é a figura que está em destaque, está na frente de todas. É a mulher que está orando. Só que esse gesto aqui era usado não só por cristãos, era usado por pagãos também. Tá? Nada leva a crer que isso aqui é uma figura bíblica. Nada leva a crer. E nada leva a crer que é uma figura cristã também. Pode ser uma figura pagã. Mas foi interpretado como uma figura cristã. Por quê? Porque foi encontrado em um local aonde tinha a maioria dos túmulos que eram, vamos dizer assim, identificados como túmulos cristãos. Aqui você tem uma outra figura, tá, chamada Irene, e na verdade essa figura aí, ela tá falando para que ela seja recebida em paz, alguma coisa assim. Uma coisa muito interessante é que as letras latinas e as letras gregas, muitas vezes elas se misturavam, e tem muitos nomes que estão completamente assim errados, né? A pessoa, segundo os especialistas dizem que a pessoa não entendia, ela vamos dizer que era um semi-analfabeto. Tá? Misturavam as letras gregas com letras latinas, nomes gregos em forma latina, enfim, faziam ali uma salada de nomes. Tá? Mas é uma coisa interessante. Aí você vê a figura de uma mulher sendo desenhada, né? Possivelmente a mulher que foi enterrada ali naquele local. E agora nós temos uma outra literatura falando um pouquinho sobre esta época. Ele vai dizer o seguinte, olha. Em meados do século IV, as cenas narrativas bíblicas de personagens do Antigo Testamento e os milagres de Jesus foram acompanhados por assuntos mais dogmaticamente orientados e imperialmente influenciados. Parte dessa evolução pode refletir os debates contemporâneos sobre a natureza da Trindade e a pessoa e a obra de Cristo, mas a crescente prosperidade e segurança da Igreja durante o século IV também deve ter contribuído. Retratos de Cristo, dos apóstolos e de outros santos também começaram a aparecer com mais regularidade, muitas vezes como imagens devocionais sem contextos narrativos específicos. Mas aqui nós já estamos no século IV, século V. 4 ou 5. Nós temos aqui, tá, o que nós temos de figuras mais elaboradas pelos cristãos já no século IV. Mostra aí um tipo de um Jesus barbudo já, né? Você já não tem mais aquela figura do bom pastor sem barba, já tem uma figura mais elaborada de Jesus, né? Ao lado ali do que seria Pedro e Paulo. Mas isso é século IV. Aí sim, aquela imagem que foi mostrada no podcast. Essa imagem, sim, já é do século IV ou século V, porque são imagens
elaboradas. Não é século II, século III. Já lá no século III você tem aqueles símbolos, os cristãos começam a desenhar o quê? Símbolos. E se apropriar de figuras pagãs, ressignificando essas figuras. Agora, no século IV, sim. Século IV e V, você já tem o que é considerado aí as figuras mais elaboradas e que perdurou depois durante muitos séculos, né? No século IV também você já tem as cenas bíblicas dos milagres de Jesus. Aí você tem Jesus curando a mulher do sangramento, né, do fluxo de sangue. Isso está lá nas catacumbas de Marcelino e Pedro, lá em Roma. Mesmo aqui, no século IV, você vê que não existia uma padronização da imagem de Jesus. Você pode ver que uns, no mesmo século, desenhavam um Jesus com barba e outros um Jesus sem barba. Tá? Então não existia essa padronização, essa busca frenética por uma figura original, idêntica de um Jesus, como a gente tem hoje aí em todos os quadros da Igreja Católica. Tá? Porque era simples, ninguém havia captado ou ninguém havia desenhado o rosto de Cristo para saber como ele era. Então essas figuras são representações de Jesus, não é uma figura original de Jesus Cristo. Agora a minha pergunta é, será que essas imagens elas se prestavam a adoração, veneração ou alguma coisa parecida para os cristãos das catacumbas, como é bem elaborada a teologia dos ícones hoje na igreja oriental e na igreja ocidental, na igreja romana e na igreja grega? Bom, o catecismo da igreja católica ele vai dizer o seguinte, olha, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Então está lá no catecismo, você pode conferir. Então ele diz claramente que as imagens recebem um culto. E a nossa pergunta é, o que os cristãos primitivos faziam com essas imagens? Eles prestavam culto a essas imagens? E era um culto de idolia, ou seja, um culto de devoção, um culto de honra a essas imagens? O Concílio de Nicéia, no século VIII, é o concílio que vai tratar sobre a veneração das imagens, né, da querela dos iconoclastas. Ele vai, no final das suas atas, ali dos seus cânones, ele vai determinar alguns anátemas para as pessoas que não prestavam culto a essas imagens. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, os anátemas de Nicéia, no final do sínodo, né, do concílio, eles colocaram o seguinte texto, olha. O Santo Concílio exclamou, assim cremos, todos assim entendemos, todos consentimos e assinamos. Esta é a fé dos apóstolos, esta é a fé dos pais, esta é a fé dos ortodoxos, esta é a fé que sustentou o mundo. Crendo em um Deus, a ser louvado em Trindade, beijamos as honráveis imagens. Que os que não assim entendam seja anátema, ou seja, malditos. E que os que não assim creiam sejam expulsos da igreja. Aceitamos as sagradas imagens, submetemos a anátema os que não assim creem. Anátema os que aplicam as sagradas imagens, os ditos das divinas escrituras contra os ídolos. Se alguém não aceita as narrativas do evangelho quando pintadas, anátema. Se alguém não as beija como sendo em nome do Senhor e de seus santos, anátema. Então, veja bem, aqui ficou dogmatizado, virou dogma, o culto às imagens. E esse culto às imagens, ele tem algumas prescrições. Dentre elas, você tem que beijar essas imagens. Você tem que saudar essas imagens. E você tem também que se prostrar a essas imagens. Se bem que a prostração não está sob anátema, tá? Então você podia prostrar ou não, mas era indicado prostrar. Então você encontrasse uma imagem de Cristo, de Maria, você tinha não só que beijar, mas se prostrar diante dela e saudá-la. Se você não fizesse isso, você era considerado um anátema e era expulso da igreja. Então aqui está o verdadeiro culto das imagens, tá? Por isso que a Igreja Católica fala sobre a questão do culto. Agora, a nossa pergunta é, será que os cristãos das catacumbas, eles tinham um culto elaborado, assim como determinou Nicéia e a Igreja Católica Romana atual? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então nós temos aqui as prescrições para o culto de veneração, né, que eles dizem, das imagens, com saudação, ósculo, o beijo, a prostração
E tudo isso é redundado em culto, é prestar culto a estas imagens. Agora veja bem, será que nós temos imagens do século I? Bom, muitos acreditam que os cristãos tinham imagens no século I, que a igreja cristã estava cheia de imagens, né? Então nós vemos aqui uma imagem de Jesus rodeado pelos apóstolos, Jesus representado ali como um filósofo, rodeado pelos apóstolos. Isso já é uma elaboração muito tardia, século IV ou V. Agora a nossa pergunta é, será que nós temos imagens assim do primeiro século? Ou mesmo do segundo século? Esse livro aqui, muito interessante, sobre os artefatos no cristianismo antigo, diz assim, olha, embora existam referências a catacumbas e a arte das catacumbas do século II em algumas publicações mais antigas, é geralmente reconhecido entre os especialistas que essas também devem ser provavelmente datadas de algum momento do século III. Na verdade, é difícil identificar qualquer arte como inequivocadamente cristã antes de cerca de 200. Então nós não temos essas imagens, século II e século I. Nós vamos ter, a partir do século III, essas figuras. E como eu disse, as primeiras figuras das catacumbas eram símbolos simples e eram imagens apropriadas dos pagãos. Agora eu pergunto, será que os cristãos dobravam o joelho, beijavam essas figuras? Figuras de Hermes, figuras de Orfeu? E claro que não, gente. Isso é um absurdo. Não existia veneração de imagens nas catacumbas. As imagens se prestavam unicamente e apenas para retratar como um símbolo do sofrimento ou das aspirações e das esperanças cristãs que aqueles cristãos estavam professando ali sobre a morte. Porque a maioria das inscrições falam sobre fé, sobre a esperança da imortalidade, da ressurreição do corpo, da vida eterna. Então elas vão falar muito sobre isso, sobre Jesus, como Jesus nos deu a vida eterna, e vai falar também sobre a questão da perseguição. Por isso muitas cenas dos judeus sendo perseguidos, de Jonas, para retratar essas cenas de perseguição que os cristãos muitas vezes estavam sofrendo ali. Então nada de imagem do século I, século II. É a partir do século III e uma iconografia muito simples, muito simples. E nada diz que elas foram veneradas, colocaram velas para elas e foram beijadas ali, como foi depois determinado lá no século VIII, no segundo concílio de Niceia. Um outro livro, Fé e Política das Artes, ele vai dizer assim, olha, hoje os estudiosos concordam que nenhum túmulo cristão nas catacumbas pode ser atribuído aos 2 primeiros séculos. Da mesma forma, há um certo consenso de continuidade, pelo menos no sentido de que parece óbvio que antigas câmaras funerárias pagãs foram integradas aos campos de sepultamento cristãos. E aí, isso é interessante o que ele está falando pelo seguinte, porque se essas câmaras antigas de funerárias pagãs foram apropriadas pelos cristãos, e se essas imagens pagãs do bom pastor, de Hermes, no caso, de Orfeu, e de outras imagens ali que são da fênix, ou de algum outro objeto ou animal que representavam as aspirações pagãs, estivessem sob esses túmulos, e depois esses túmulos sendo usados pelos cristãos, é claro que posteriormente, no século XVI, quem olhasse para aquilo iria interpretar como, olha, esse símbolo aqui de Hermes, na verdade é Jesus, porque aqui nós temos restos mortais de cristãos. Mas eles não sabiam, muitas vezes, que essas câmaras eram, na verdade, câmaras de pagãos, que foram reutilizadas por cristãos. E se essas imagens pagãs já estivessem lá, eram imagens pagãs, não eram imagens cristãs, mas que foram interpretadas posteriormente como imagens cristãs, porque tinha um cristão enterrado ali. Você está entendendo mais ou menos como que é complicado isso? Não é simplesmente você apontar para um desenho e falar assim, aquela é uma imagem cristã. Você precisa de interpretação. E da interpretação depende muitas vezes a questão da arqueologia, da história, de datação. É muito complicado, é muito complexo. Não é tão simples assim. Você fala, olha, tá vendo? A igreja tinha imagens.
nós acreditamos que os cristãos começaram a pintar por conta própria, de modo independente, mas isso no final do século III, começo do século IV, século V. Aí a arte cristã se tornou independente. Mas nessa primeira fase, é uma arte que depende completamente do paganismo. Agora, tem alguns pais da igreja, e isso é interessante que eu quero trazer para você aqui, que falaram sobre as catacumbas, mas nenhum deles, falou sobre essas tais imagens. Eles simplesmente retratavam as catacumbas como um cemitério normal dos cristãos. Era um cemitério normal dos cristãos. Dentre eles nós temos Hipólito de Roma. Ele vai falar em uma das suas obras, Refutação a Todas as Heresias, o seguinte, olha. E após a morte de Vítor, Zeferino, Vítor foi o bispo romano, tá? Depois Zeferino, ele substitui Vítor. Tendo tido Calixto como colaborador na administração de seu clero, pagou-lhe respeito com dano a si mesmo, e transferindo esta pessoa de Âncio, o nomeou sobre o cemitério. Então esse Calixto aqui, nós temos uma catacumba chamada Catacumba de Calixto, tá? Que possivelmente era um diácono ali, da igreja de Roma, que tomou conta, que comprou um espaço ali para o cemitério, para enterrar os mortos. Então, Hipólito, ele vai falar, ele não fala catacumba, né? Porque essa é uma nomenclatura mais atualizada, mais moderna. Mas ele fala do cemitério, das criptas, né? E possivelmente isso era se referindo às catacumbas. Outro que vai falar sobre isso é Jerônimo também, que morou em Roma também, tá? Ele vai dizer no seu comentário a Ezequiel o seguinte, olha. Muitas vezes me encontrava entrando naquelas criptas escavadas nas entranhas da terra, com suas paredes de ambos os lados repletas de corpos dos mortos, onde tudo estava tão escuro que quase parecia que as palavras do salmista se cumpriam, que desçam vivos ao inferno, ou seja, no original é Hades, tá? Aqui e ali a luz, não entrando por janelas, mas filtrando pelo alto através de poços, aliviava o horror das trevas. Mas novamente, assim que você avançava com cautela, a noite negra se fechava ao redor. E vinha à mente o verso de Virgílio: horror em toda parte, e o próprio silêncio aterroriza. Nada de falar sobre imagens. Ele está falando sobre uma excursão que ele fazia com seus alunos até esses cemitérios, para visitar talvez ali o túmulo de algum mártir conhecido. Então, nada de tentar venerar imagem ou buscar restos mortais ou coisa parecida. Nós sabemos que Jerônimo ele defendia a questão das relíquias, nós sabemos muito bem disso. Mas ele não estava aqui indo às catacumbas para venerar relíquia ou venerar imagens. Estava falando apenas das catacumbas. Só isso. Nós temos um outro, que é um poeta, agora um poeta cristão, Prudêncio. Ele vai falar em um dos seus poemas sobre este lugar também. Tá? Há um lugar sombrio, escavado em profunda caverna, onde a via se estreita entre filas de túmulos. A luz penetra de cima por poços abertos. Então ele também entrou nas catacumbas, ou pelo menos ouviu pessoas que foram, né, até as catacumbas, e eram os locais, simplesmente um cemitério, um local de túmulo, onde era depositado ali o túmulo, o corpo de muitos cristãos. Nada de imagens, nada de mencionar alguma pintura como uma pintura milagrosa, ou de culto, ou de veneração. Eles simplesmente, quando tocavam sobre o assunto catacumba, estava se referindo unicamente ao local onde depositava o corpo dos mortos. Só isso. Agora, essa arte que foi colocada nas catacumbas, ela era oficializada pela igreja? Era uma arte patrocinada e chancelada pela igreja, pelos seus bispos, pela hierarquia da igreja? Ou era algo mais, vamos dizer assim, um empreendimento particular? Bom, alguns acreditam que era um empreendimento particular. Por exemplo, esse livro aqui de Pelistrande, O Cristianismo Primitivo, ele vai dizer assim, olha, a igreja, isto é, a sua hierarquia, sua elite intelectual, durante longo tempo manifestou uma hostilidade de princípios contra as formas de arte, consideradas como um produto da civilização pagã, difíceis, se não impossíveis de serem cristianizadas. Sobre este ponto, os testemunhos dos autores eclesiásticos antigos são unânimes. Então, segundo esse historiador, tá, era impossível a igreja ter patrocinado algum tipo de arte para ser venerada ali nas catacumbas.
Por quê? Porque os próprios líderes cristãos, os mais proeminentes, eram contra imagens. E nós vamos ver isso agora, tá? A maioria deles pregando e alertando o mundo contra o uso das imagens. Nós temos aqui Clemente, século II. Século II. Olha o que Clemente vai falar sobre imagens. Ora, as imagens e os templos construídos pela mecânica são feitos de matéria inerte, de modo que eles também são inertes, materiais e profanos. E se você aperfeiçoar a arte, eles compartilham da grosseria mecânica. As obras de arte não podem, então, ser sagradas e divinas. Clemente, para você ter uma ideia, Clemente era um dos grandes líderes da igreja ali do Oriente. Tá? Ele foi professor de Orígenes. E ele influenciou, estava sobre a liderança dele muitos cristãos. E o ensinamento dele é que a arte não pode ser considerada sagrada e divina. Se não é considerada sagrada e divina, como que os cristãos das catacumbas, que produziam aquelas pinturas, iriam, logicamente, venerar aquelas imagens? É claro que não. Lógico que não. Então você percebe aqui que, pela mentalidade dos líderes, considerados pelo menos ortodoxos, da igreja primitiva, isso século II, tá? Nem passava pela cabeça deles criar arte para ser venerada. Oh, pelo amor de Deus. Tá? Para ele, principalmente por Clemente aqui, e depois por outros que nós veremos, as artes não passavam de cópias grosseiras. Elas não podem ser sagradas e divinas. Agora nós temos o discípulo de Clemente, Orígenes. Tá? Agora século III. No livro Contra Celso, é uma coisa interessante, tá? O Celso foi um inimigo do cristianismo que escreveu um tratado enorme, 100 anos antes de Orígenes, para combater os cristãos e a superstição cristã. Então ele faz uma comparação entre o paganismo e o cristianismo e coloca o cristianismo como inferior ao paganismo, como uma superstição de pessoas ignorantes. Muito tempo depois, Orígenes pega essa obra de Celso e vai refutá-la ponto por ponto. E uma das acusações de Celso é o que Orígenes reproduz neste livro dele Contra Celso, que eu peguei esse fragmento aqui. Olha que interessante. Olha a acusação dos pagãos contra os cristãos já no século II, século I, século II, tá? Celso, isso aqui está na introdução do livro da editora Paulus. Editora Paulus, todo mundo sabe, é editora católica. Tá? Olha o que a editora vai falar. Celso combate as ideias particulares do cristianismo, confronta as doutrinas tradicionais com as dos judeus e cristãos, por isso o cristianismo professa uma doutrina sem valor. Estigmatiza como sectarismo e intolerância a recusa cristã de altares e imagens, do culto dos demônios e do imperador, provas de um comportamento político irresponsável. Então, para o pagão Celso, os cristãos dessa época, século II, eram irresponsáveis. Por quê? Porque eles não tinham altares cheios de imagens. As igrejas cristãs não tinham imagens. Essa é a acusação dos pagãos contra os cristãos. Século II. Então, aquelas imagens que nós vemos nas catacumbas, tá, eram imagens de pagãos que nessa primeira fase foram apropriadas pelos cristãos, porque os cristãos não tinham uma elaboração de imagens de escultura, nem pintadas em paredes e muito menos bidimensionais ou tridimensionais. Agora nós temos um texto do próprio Orígenes, né? Ainda no livro Contra Celso. Ele vai dizer, olha, graças ao ensinamento de Jesus Cristo, disseram adeus a todas as imagens de estátuas e mesmo a toda a superstição judaica. Então o próprio Orígenes vai falar, olha, nós não temos imagens mesmo, porque nós somos libertos por Cristo. Ele vai falar de todas as imagens e estátuas. Não só imagens pintadas, mas as estatuetas também. Os cristãos não possuíam isso na época de Orígenes. Século III, gente. Tá? Ele está ecoando aqui o ensinamento de Clemente, que foi seu professor de teologia, lá no século II. Vamos continuar. Agora nós vamos ter Tertuliano. Tertuliano já não é mais do Oriente, ele já é do Ocidente, ele está em Cartago, na igreja da África, tá? O continente africano.
mas que era dominado por Roma. Numa obra muito conhecida dele, Da Idolatria, que foi escrita ali no final do século II, início do século III, ele vai alertar sobre a questão da idolatria. E olha o que ele vai dizer. Mas quando o diabo introduziu no mundo os artífices de estátuas e de imagens, e de todo tipo de semelhança, aquele antigo negócio rude de desastre humano obteve dos ídolos tanto um nome quanto um desenvolvimento. A teoria de Tertuliano era simples. Olha, até mesmo o paganismo no início não possuíam imagens. Eles adoravam os falsos deuses de modo invisível, sem imagens. Depois que alguém introduziu as imagens, o negócio deteriorou muito. Olha o que ele vai dizer. Mas quando o diabo, ele fala que o diabo que introduziu no mundo artífices de estátuas e imagens e de todo tipo de semelhança. Então ele fala que até mesmo a obra de arte veio do diabo. Gente, a gente tá com Tertuliano do outro lado do Império Romano ensinando os cristãos. Ele era um grande líder de uma igreja, um dos maiores, considerado um dos grandes pais da igreja. Agora, se Tertuliano falou que até a arte, a simples arte de produzir um artefato como uma imagem era do diabo, imagina, você acha que ele iria concordar com cristãos produzindo imagem de Cristo? Claro que não, gente. É óbvio que não. Né? Vamos mais, mas nós temos mais pais da igreja aqui, nessa época. Arnóbio de Sica, século III. Ele foi um apologista também desta época. Ele vai dizer no seu livro Contra os Pagãos o seguinte, olha: porque não construímos templos para cerimônias de adoração, não erguemos estátuas e imagens de nenhum deus, não construímos altares, não oferecemos sangue de criaturas mortas em sacrifícios, incenso, nem refeição sacrificial. E aí já se foi a questão da transubstanciação, né? A questão da Eucaristia católica, porque para eles a Eucaristia é um sacrifício, que segundo eles a igreja cristã sempre ofereceu a Deus o sacrifício. E na verdade aqui, por exemplo, Arnóbio, já no século III, fala que eles não ofereciam sacrifício de modo algum. E ele fala que nós cristãos, aqui ele está, veja que o livro é uma refutação às doutrinas pagãs. E ele está falando qual que é a crença cristã. Nós não construímos templos para cerimônias de adoração. Não erguemos estátuas e imagens de nenhum Deus. Nem do nosso Deus. É isso que ele está falando. Em consonância com o que nós vimos sobre Orígenes, e sobre Clemente e sobre Tertuliano. Aqui nós temos Lactâncio, tá? No livro Instituições Divinas, ele vai falar a mesma coisa. Lactâncio está no século IV agora. Tá? Portanto, é indubitável que não há religião onde quer que haja uma imagem. Pois se a religião consiste em coisas divinas, e não há nada divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens não têm religião. Porque não pode haver nada de celestial naquilo que é feito da terra. Então Lactâncio não tolerava essa questão de imagem. Ele estava acusando aqui os pagãos, tá? Sobre as imagens pagãs. Agora, você acha que Lactâncio, se ele fosse um devoto, um cristão que tivesse uma imagem de Cristo, de Maria, dos santos, ele não ia colocar isso na sua refutação? Claro que ele ia falar assim, olha, as imagens que vocês têm são de ídolos. Agora, as nossas imagens, não. As nossas imagens são imagens que nós prestamos um culto que vai, não para a imagem, mas vai para o seu protótipo. Vai para o próprio Deus. Tá? Essa é a diferença entre nós e vocês. Mas você não vai encontrar isso em nenhum escritor do século I, II, III, IV. Você não vai encontrar isso. Nem 5 e 6, você não vai encontrar. Você vai encontrar sim, eles detonando o uso de imagens, não só pelos pagãos, mas também pelos cristãos. Aqui nós temos Epifânio, final do século IV, meados para final do século IV. Tá? Epifânio foi um apologista que fez um catálogo de 88 heresias da sua época, o Panarion. Tá? E neste livro, ele vai falar, na verdade, neste livro não, numa carta que ele escreveu a um bispo amigo dele, o bispo João de Jerusalém, ele vai falar de uma experiência que ele teve com uma igreja.
Ó, Epifânio é considerado um dos grandes apologistas antigos da igreja primitiva, tá? Um pai da igreja. Ele vai dizer o seguinte, olha: cheguei a uma vila chamada Anabata e ao passar vi uma lâmpada acesa ali. Perguntando que lugar era e sabendo que era uma igreja, entrei para orar. E encontrei ali uma cortina pendurada nas portas da dita igreja, tingida e bordada. Trazia uma imagem de Cristo ou de um dos santos, não me lembro direito de quem era a imagem. Vendo isso e relutando que a imagem de um homem seja pendurada na igreja de Cristo, contrariamente ao ensino das Escrituras, rasguei-o em pedaços. Você dará instruções para que cortinas de outro tipo opostas à nossa religião não sejam penduradas em nenhuma igreja de Cristo. O que ele fez? Esse cara era de Chipre, tá? Era da região ali de Jerusalém, conhecia muito aquela região. Ele passou ali numa dessas cidades, olhou, falou assim: olha, isso aqui é uma igreja. A hora que ele entrou para orar nessa igreja, ele viu que na porta da igreja tinha uma toalha ali, uns aventais ali, com uma imagem pintada de um homem. Não sabia se era de Cristo, se era de algum dos santos ou apóstolos. Mas o que ele fez? Ele pegou na hora e rasgou. Rasgou, por quê? Primeiro, porque era contra o ensino das Escrituras. Século IV, gente. Século IV. Tá? Contra o ensino das Escrituras. E ele ordenou e falou assim: olha, eu vou pagar essa cortina, tá? Vou pagar uma outra cortina para vocês, mas vocês colocam uma cortina decente. Não coisas do tipo que seja oposta à nossa religião. Ou seja, no final do século IV, ter imagens pintadas de Cristo era oposta à religião cristã. Então você vê que uma coisa era as catacumbas e as suas pinturas como símbolo dos cristãos que estavam sendo mortos, que estavam sendo enterrados ali, alguns, né, por causa do martírio, e muitos por morte natural mesmo, foram enterrados normalmente ali, expressando a esperança da salvação, né, fazendo cenas bíblicas, falando ali sobre a perseguição. E outra coisa completamente diferente é a introdução dessas imagens em um culto, em um local de culto. Ali as catacumbas não eram locais de culto, eram simplesmente um local de sepultamento, não fazia culto ali. Isso aí veio depois do século IV, final do século IV e V, eles começaram ali a fazer alguns rituais ali, mas no começo não, era um século II, século III, né, e século IV, o século III inteiro não tinha nada de culto. Primeiro porque não tinha nem como fazer culto, era tão estreito o negócio, e fedido, e sem claridade, como que você ia fazer culto ali? A Marte não tinha como fazer culto, né? E sem falar também da questão dos pagãos estarem juntos ali enterrando seus mortos também. Então, Cipriano vai falar assim, ó, nada de imagem, gente, isso é contrário à nossa religião. A religião cristã não tem imagens. Então, gente, eu vou deixar para vocês aí, olha. Mesmo que alguma imagem aleatória fosse venerada por alguma pessoa em particular, isso faz pouca diferença quanto a ser uma veneração de imagens legítima, tá? Vamos conceder aqui, por questões de argumentação, que essas imagens das catacumbas eram veneradas, o que não eram veneradas. Não há nenhuma prova de veneração ou de culto prestado a essas imagens. Mas vamos supor que elas fossem veneradas. Isso, de alguma forma, provaria que a igreja como um todo tinha veneração de imagens? Óbvio que não. Ó, hoje nós sabemos que muitos cristãos, elas têm umas ideias malucas. Tem muitos cristãos que têm umas ideias doidas. Mas isso não reflete a ideia da igreja na qual ele está inserido, né? E nessa época também não era diferente. Poderia ter pessoas que veneravam imagens? Tinha. Tinha cristãos que veneravam imagens? Tinha, nós veremos isso. Tinha cristãos que veneravam imagens, sim. Tá? Já no século II. Ué, então você está se contradizendo. Você acabou de falar que o século I, II, os cristãos não tinham imagens, que os principais líderes da igreja eram contra e pregavam contra. Nós vamos entender isso. Vamos lá. Ainda aquele escritor, né, o historiador Pelistran, eu acho que é assim, o nome dele é francês, eu não sei como é que se soletra em francês esse nome. Um fato significativo, ele vai dizer: nunca se admite que um artista convertido comece a pintar ou esculpir imagens do Cristo em substituição às dos deuses do paganismo. Porque o argumento é o seguinte: olha, mas
esses apologistas, esses líderes da igreja, eles eram contra as imagens dos ídolos pagãos, não contra as imagens cristãs. Aqui esse historiador ele capta muito bem o espírito da época. Tá? Nenhum pagão que era pintor, que era um artífice, que se converteu ao cristianismo, ele não começava a fazer imagem de Cristo só porque ele se converteu. Ah, não, eu deixei de fazer imagem dos ídolos, vou fazer imagem da religião cristã. Aqui ele diz que isso é impossível. Na verdade, o próprio Tertuliano, que eu acabei de citar para você, ele falava que o artífice ele tinha que abandonar essa profissão. Ele tinha que abandonar, porque era uma profissão, segundo para ele, profana, inspirada pelo diabo. Então, se um artista, um pintor ou um escultor se convertia ao cristianismo, ele tinha que abandonar isso. Ó, vai aprender a ser pedreiro, a ser escritor, alguma outra coisa, mas escultor e pintor, esquece que isso aí tá ligado ao paganismo. É isso que ele está falando, tá? Isso tem base na história. Agostinho de Hipona, aqui nós estamos já no século V, gente. Agostinho do século V, tá? Ele morreu em 400 e pouco. Pouquinho antes do Concílio de Éfeso. 431, mais ou menos. Ele vai dizer, olha, a única imagem que nós devemos fazer de Cristo é ter sempre presente a sua humildade, a sua paciência, a sua bondade e esforçar-nos para que a nossa vida em tudo se pareça à sua. Aqueles que andam em busca de Jesus e dos seus apóstolos pintados nas paredes, longe de conformar-se com as escrituras, caem no erro. Novamente, a norma qual que é? A Bíblia. A norma são as escrituras sagradas. Tá? Então, para Epifânio, ele fala, Epifânio estava ali na mesma época de Agostinho, viveu na mesma época. Para Epifânio, ter imagem era contrário às escrituras. Agostinho fala que se você se voltar para as imagens pintadas nas paredes dos apóstolos e de Cristo, você cai em erro. Contrário às escrituras. Você não está seguindo as escrituras, você está seguindo o erro. Então, para eles seguiam o que estava escrito nas escrituras. E o que estava escrito nas escrituras? No Antigo Testamento, não fará para ti imagem de escultura. E no Novo Testamento, João falando, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eles sabiam muito bem que as imagens levariam à idolatria. Então, nada de imagem na igreja primitiva. Agora, é interessante que a Enciclopédia Católica, a própria Enciclopédia Católica vai falar sobre isso, tá? Ela vai dizer o seguinte sobre essa questão das imagens na igreja primitiva. Diferentemente da admissão de imagens, é a questão do modo em que eram tratadas. Que sinal de referência davam os primeiros cristãos às imagens das suas catacumbas? Se é que davam alguma, olha que interessante. Para o primeiro período não temos informação. Há tão poucas referências às imagens na literatura cristã mais primitiva que dificilmente suspeitaremos de sua ubíqua presença se não estivesse realmente ali nas catacumbas como o argumento mais convincente. Mas estas pinturas das catacumbas não nos dizem como eram tratadas. Podemos dar por certo, por um lado, que os primeiros cristãos entendiam perfeitamente que as pinturas não tinham parte alguma na adoração devida só a Deus. Pronto, aqui matou. Aqui é a enciclopédia respeitadíssima da Igreja Católica, que tem um imprimatur, tá? Ou seja, tem aprovação do Vaticano, gente. Falando, pelo menos eles estão sendo honestos, né? Falando que realmente tinha pinturas nas catacumbas, mas uma coisa é ter pintura, outra coisa é o que os cristãos faziam com essas pinturas. Tinha alguma devoção, algum culto de idolia, alguma veneração, prostração, saudação, beijos, como o próprio Concílio de Nicéia II vai determinar depois? Como culto às imagens? Lógico que não, gente. Lógico que não. Olha quantos argumentos históricos eu estou trazendo para você aqui. Olha quantos argumentos. A igreja primitiva não tinha imagem de escultura. Ah, mas aparece nas catacumbas. É algo personalizado. É algo de cada cristão, para expressar ali uma simbologia da sua fé. Nada de culto, nada de devoção, nada de idolia, nada de veneração de imagens nas catacumbas. Era simplesmente uma exemplificação pintada da sua fé. Só isso. Nós temos aqui da Igreja Grego-Ortodoxa o seguinte, olha, desse site aqui da Igreja Ortodoxa. Olha o que eles vão dizer. As primitivas igrejas eram muito discretas
instaladas em construções simples, sem qualquer característica que as identificasse. Em termos de arte, até o século IV, o máximo que os arqueólogos encontraram nessas casas foram pinturas do martírio, talvez apócrifas, de João e de Paulo. Então, a própria Igreja Católica Ortodoxa admite. As igrejas, como nós vimos lá em Epifânio, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Agostinho, desde o século II até o século V, nada de imagens. E os líderes cristãos só combatendo essas imagens. Tá? Então, aqui, os próprios ortodoxos vão falar, ó, as igrejas eram destituídas de imagens, gente. Não tinham imagens. Se tivesse alguma, era de obras apócrifas, tá? De um empreendimento que não estava sob a liderança da igreja, mas era algo isolado. É isso que eles estão falando. O próprio cardeal John R. Newman, que era um anglicano que se converteu ao catolicismo, e ele vai criar depois a teoria do desenvolvimento doutrinário, que é muito utilizada hoje pelos católicos romanos, ele vai dizer algo interessante, olha, sobre a questão das imagens nas igrejas. Pouco depois de Juliano, abertamente acusa os cristãos de cultuar a madeira da cruz, embora se recusem a cultuar os ânsis. Em uma era mais tardia, o culto às imagens será introduzido. Aqui nós estamos no século 4 ou 5. 4 ou 5, se não me engano é século 5. Não, século 4, tá? Aqui eu coloquei uma observação que Juliano reinou no ano 361, só 2 anos. Então nós estamos no século 4. Aqui o próprio Newman está falando que não tem a introdução de imagens. Isso vai ser feito numa era mais tardia. E depois ele vai falar, olha, a introdução de imagens seria ainda mais tardia e encontraria mais oposição no Ocidente que no Oriente. E agora irei citar São João Damasceno em defesa dos desenvolvimentos mais distantes no século VIII. Ou seja, século VIII. Quando que você vai ter devoção às imagens? Século VIII. Século VIII. É muito tarde para ser da igreja primitiva. Tá? Ali você tem já uma apostasia muito avançada da igreja. Já muito avançada em diversas áreas. Um teólogo católico muito respeitadíssimo, o Luddiotti, ele vai dizer assim, olha, devido à influência da proibição de imagens no Antigo Testamento, a veneração cristã de imagens desenvolveu somente após a vitória da igreja sobre o paganismo. O sínodo de Elvira, que ficava na Espanha, cerca de 306, século IV, ainda proibia representações figurativas nas casas de Deus. Olha, na Espanha, o Império Romano inteiro, os líderes cristãos do Império Romano inteiro estava proibindo figuras nas igrejas. As igrejas não tinham imagens. Se não tinha imagens, pelo amor de Deus, onde está essa tal veneração de imagens? Não tinham. Não era costume dos cristãos terem imagens. E agora nós temos um outro escritor falando o seguinte: nenhum padre da igreja antes do século IV aprovou a arte religiosa cristã, nesse livro enorme aí onde ele está tratando sobre o patriarca Nicéforos, tá, de Constantinopla. Mais uma aqui. Este aqui é 3 volumes sobre o Concílio de Nicéia II, aquele concílio que eu li, que vai tratar sobre o culto às imagens. Este aqui é um padre católico romano, padre Richard Price, um historiador, e ele vasculhou as atas do Concílio de Nicéia, escreveu 3 volumes sobre elas. Olha o que ele vai dizer sobre a questão das imagens. Mas a alegação iconoclasta, ou seja, daqueles que eram contra as imagens, né, naquele concílio do 8º século, de que a reverência às imagens não remontam à era de ouro dos pais, e muito menos aos apóstolos, seria julgada por historiadores imparciais hoje como simplesmente correta. Ou seja, aqueles que estavam combatendo as imagens naquele concílio eram o que eram os ortodoxos. Eram o que estavam com os argumentos históricos mais corretos. Não a igreja que depois oficializou o uso das imagens, a beijar a imagem, a prestar culto às imagens. A visão iconófila, ou seja, daqueles que estavam a favor das imagens, da história do pensamento e da devoção cristãos, eram virtualmente uma negação da história. Ou seja, eles estavam errados.
A igreja cristã nunca teve imagem, a igreja primitiva nunca teve imagem. Em favor de um mito, de uma religião que tinha sido perfeita desde o início e não precisava de adição ou subtração. Você prestou atenção que eu estou trabalhando só com autores católicos? Só com autores católicos? Porque se eu trazer protestante aqui, muitos vão falar assim, mas você está usando autores protestantes. É claro, né? Isso aí está puxando sardinha para o seu lado. A cinza da sardinha para o seu lado. Mas eu estou trazendo aqui autores católicos, que são honestos, tá, em dizer que nada de imagem na igreja primitiva. Agora, a minha pergunta que eu fiz alguns minutos atrás é a seguinte: será que existia veneração de imagem por cristãos no segundo século? No terceiro século? Existia. Então você está em contradição, porque você acabou de falar que a igreja não tinha imagens. E você trouxe um monte de testemunho, inclusive os pais da igreja falando. Sim. Agora, veja, esses cristãos, entre aspas, não eram cristãos ortodoxos. Não era da igreja correta. Eram heréticos. Eram seitas que usavam as imagens. Sabe quem começou a usar primeiramente imagem de Cristo, dos santos, de João? Os gnósticos, uma seita completamente combatida pelo cristianismo. Séculos II, séculos III. Vamos ver alguma coisa aqui? Quem vai falar para nós isso aí é Irineu de Lyon, tá? No meados do século II, III ali. Eles se chamam gnósticos. Possuem umas imagens, algumas pintadas, outras feitas de materiais diversos, e dizem que reproduzem o Cristo. E foram feitas por Pilatos quando Jesus estava com os homens. Coroam-nas e expõem-nas junto com aquelas de filósofos profanos, a saber, de Pitágoras, Platão, Aristóteles e outros, e lhes prestam homenagem, assim como fazem os pagãos. Lembra que os gnósticos achavam e se intitulavam cristãos. Eles faziam uma mistura de doutrinas de paganismo, cristianismo e judaísmo. Tá? Eles tinham igrejas lá em Roma. Eles tinham igrejas por todo o Império Romano. Os gnósticos tinham grandes igrejas e tinham grandes líderes. E muitos desses líderes começaram a apresentar imagens e venerar essas imagens de Jesus e de filósofos gregos. Esses são os primeiros cristãos a venerar imagens. Não era da igreja verdadeira, não era da igreja ortodoxa, tá? Era do gnosticismo, era do paganismo. Os primeiros cristãos, entre aspas, a usar imagens como veneração, para venerá-las, eram pagãos. Olha que coisa interessante, né? Mas parem, Irineu? Não. Nós temos Hipólito de Roma falando a mesma coisa, tá? E eles, seguidores de Carpócrates, que era um líder gnóstico, fazem imagens falsificadas de Cristo, alegando que essas existiam na época, durante a qual Nosso Senhor esteve na terra, e que foram moldadas por Pilatos. Aqui Hipólito, também um apologista da fé cristã, um dos representantes da igreja cristã, está condenando, né, esses tais retratos de Cristo usados pelos gnósticos para fins de culto e veneração. Nós temos um livro apócrifo de tendência gnóstica chamado Atos Apócrifos de João. Na parte 26 desse livro, ele vai contar a história do apóstolo João. É claro, uma história inventada, não está na Bíblia, no Novo Testamento, foi inventada pelos gnósticos, tá? É uma história apócrifa. Mas olha que interessante. Ele vai dizer assim, olha, uma grande multidão se reuniu por causa de João. Enquanto ele conversava com os presentes, Licomedes, que era um cristão gnóstico, né? Que tinha um amigo talentoso, um retratista, veio rapidamente até ele e disse: veja como eu mesmo me dei ao trabalho de vir até você. Venha depressa a casa e desenhe o que eu lhe mostrar, sem que ele saiba. E o retratista, depois de dar a alguém as suas próprias ferramentas e tintas essenciais, disse a Licomedes: mostra-me a mim e não se preocupe com o resto. E Licomedes, depois de mostrar João ao retratista, aproximando e escondendo-o em uma certa sala de onde o apóstolo de Cristo podia ser visto, atendeu ao bem-aventurado, alimentando-se na fé e no conhecimento de nosso Deus. E depois de algum tempo, alegrou-se extremamente porque estava prestes a tê-lo em um retrato. No primeiro dia, o retratista, depois de desenhar o esboço, despediu-se dele. E aí ele continua.
E no dia seguinte, misturou com as tintas e assim entregou a pintura a um alegre Nicomedes. Este também instalou em seu próprio quarto e o cercou de guirlandas. E de modo que mais tarde, quando João viu e disse-lhe: meu amado filho, o que você está aí fazendo quando sai do banheiro para o seu quarto sozinho? Não deve eu estar orando agora com você e outros irmãos? Ou você está se escondendo de nós? Enquanto dizia essas coisas, zombava dele, entrou no quarto e viu a imagem de um ancião rodeado de grinaldas e lâmpadas deitado ao lado de altares em frente. E chamando, disse: Licomedes, o que significado tem esta imagem para ti? Qual dos teus deuses é aquele pintado aqui? Pois vejo que ainda vives como um pagão. E Nicomedes respondeu: o meu único Deus é aquele que me ressuscitou a mim e a minha esposa dentre os mortos. Mas mesmo assim, se depois de Deus é também apropriado que aqueles que nos benfeitores sejam chamados deuses, então és tu aquele pintado na imagem, a quem coroou, amo, honro, como aquele que se tornou um bom guia para mim. Veja, isso aqui é do século III, aproximadamente 150 a 200 depois de Cristo, século II, depois de Cristo. Aqui nós temos um livro apócrifo gnóstico falando que um dos discípulos de João correu, contratou um pintor e pintou o apóstolo. Colocou em um quadro e ele colocou sobre velas em um altar e começou a venerar aquilo. Mas mesmo nesse livro apócrifo, ele leva uma reprimenda de João, porque João fala que isso é costume pagão. Mas a ideia aqui é que o gnóstico está trazendo para nós é que é normal ter um retrato e ser venerado. Mesmo que João tenha condenado esse retrato, que é uma coisa um pouco controversa, né? Mas tudo isso vem da pena de quem? De gnósticos, de falsos cristãos. Não era da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquilo que eu mostrei para vocês. Os principais líderes e pais da igreja condenando imagens de escultura. Epifânio de Salamida, ele vai falar também sobre os gnósticos, olha. Marcelina em Roma era uma seguidora dele, de Carpócrates. Ele secretamente fez imagens de Jesus, Paulo e Homero. E Pitágoras queimou incenso para eles e os adorou. Aqui, final do século IV, Epifânio condenando retratos. Quem que tinha retratos? A igreja gnóstica, os falsos cristãos gnósticos. Eles que tinham retratos, eles que aprovavam retratos e eles que adoravam essas imagens. Não era a igreja. Era a falsa igreja. Eusébio de Cesareia, século IV. Eusébio foi o primeiro historiador da igreja cristã, depois de Lucas, é claro. Viveu com Constantino. Ele vai dizer aqui em uma carta a Constância, irmã do imperador Constantino. Ele vai falar a seguinte passagem, olha. Você também me escreveu sobre alguma suposta imagem de Cristo. Imagem que você queria que eu lhe enviasse. Agora, que tipo de coisa é essa que você chama de imagem de Cristo? Eu não sei o que você levou a pedir que uma imagem de Nosso Senhor fosse delineada. Que tipo de imagem de Cristo você está procurando? Olha aqui, olha a reprimenda que Eusébio está dando na irmã do imperador. Certamente, até você concordará que tais práticas não são lícitas para nós, ou seja, ter imagens de Cristo. Uma vez, não sei como, uma mulher me trouxe em suas mãos uma imagem de dois homens disfarçados de filósofos e deixou escapar a declaração de que eram Paulo e o Salvador. Não tenho como dizer de onde ela tirou isso ou aprendeu tal coisa. Tirei dela e a guardei em minha casa, pois achei impróprio que tais coisas fossem exibidas a outros, para que não pareçamos como adoradores de ídolos, carregando nosso Deus por aí em uma imagem. Um dos principais, talvez o principal historiador, depois de Lucas, da igreja cristã. Tá? Tem livro dele, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Respeitadíssimo. Falando que era impróprio para os cristãos de sua época ter imagens de Cristo. De onde era essa imagem aqui que essa mulher trouxe para ele? Dos gnósticos. Porque pareciam filósofos. Vamos lá. Século IV. Aqui nós temos um outro personagem dessa época. Tá? Ele vai dizer aqui, na verdade, deixa eu ver, essa aqui... Ah, tá. É história... É um fragmento da biografia de um imperador, tá? Feita por um dos seus biógrafos. Ele vai dizer o seguinte, olha qual que era o costume desse pessoal. Nas primeiras horas da manhã, ele adorava no santuário de seus lares, o imperador, tá? Severo.
no qual mantinha estátuas dos imperadores divinizados, dos quais, porém, somente os melhores haviam sido selecionados, e também de certas almas santas, entre elas Apolônio. E segundo um escritor contemporâneo, Cristo, Abraão, Orfeu e outros do mesmo caráter, e além disso, os retratos de seus antepassados. Então, esse imperador pagão aqui, ele tinha um altar onde ele adorava os seus antepassados, e dentre essas imagens tinha a imagem de Cristo e de Abraão, o pai dos judeus. Mas isso é um pagão falando, é uma biografia pagã. Então quem que tinha imagens? Ou eram heréticos, cristãos heréticos, que não faziam parte da igreja, que mais eram pagãos do que cristãos, e os próprios pagãos. O cristianismo não tinha adoração de imagem, o cristianismo não tinha veneração de imagem, o cristianismo não tinha como padrão ter imagens. E aí nós temos de novo Agostinho, né? Agora em uma carta contra os maniqueus, ele vai dizer assim, olha, não reúnas contra mim os professantes de nome cristão, que nem conhecem nem dão evidência do poder de sua profissão de fé. Sei que há muitos adoradores de túmulos e de pinturas entre esses falsos cristãos. Nem é surpreendente que entre tantas multidões de cristãos, né, hajas de encontrar alguns que pela sua vida de condenação possas enganar os incautos e seduzi-los para tirá-los da segurança católica. Aqui vamos entender a palavra católico, não é o sentido que a igreja católica dá hoje. Católico simplesmente significa a igreja universal, a igreja que está espalhada por toda a face da terra. Então aqui Agostinho está falando que existiam alguns que se intitulavam cristãos que eram adoradores de túmulos e de pinturas. Será que ele está falando das catacumbas? Possivelmente. Tá? Nessa época, século V, alguns já começaram já, mas não eram do cristianismo ortodoxo, tá? Eram cristianismo herético. Esse livro aqui, de um teólogo brasileiro, de um padre, esse Danilo Mondoni, um padre jesuíta, professor de História do Cristianismo na Faculdade de São Bento, lá de São Paulo, uma faculdade muito antiga e muito renomada. Diz assim, olha, os primeiros padres da igreja foram unânimes em advertir contra as imagens e a lhes opor a única imagem válida de Deus, o ser humano. Os primeiros usuários cristãos de imagens parecem ter sido as seitas heréticas. Olha aí. O padre falando que os primeiros a usar imagens não eram os cristãos da igreja, eram seitas heréticas. É complicado isso, né? Muito complicado. Neste livro aqui da Catarine, ela vai dizer assim, olha, tá falando sobre catacumbas, sobre antiguidade cristã, tá? Toda essa literatura que eu tô trazendo está revirando toda essa época. É claro que o segundo século viu o uso de retratos cristãos, talvez apenas alguns, e que esses podiam ser venerados na privacidade de um quarto, ou de uma forma mais ritualizada em conjunto com outras figuras importantes, como filósofos pagãos. Embora esse comportamento ainda não estivesse dentro dos limites do cristianismo oficial. O que ela está falando aqui? Existia sim quem adorava imagens no segundo século, quem tinha retrato de Maria, de Jesus, de Pedro, de Paulo, e venerava esse negócio com velas, grinaldas, oferecia comida e coisa parecida. Tinha sim, mas não eram da igreja. Era de um cristianismo marginal. E a gente sabe muito bem que era um cristianismo ou maniqueu ou gnóstico. E ela vai continuar. Na maioria das vezes, esses retratos se conformavam a um tipo esperado, idealizado, geralmente um homem barbudo, mais velho com testa alta ou calvo, embora ainda mantivesse certos traços ou dependesse de inscrições para identificá-los. Uma das razões para a popularidade dos cultos filosóficos foi a gradual fusão da filosofia com a teologia e o misticismo nos primeiros séculos da era cristã. Isso levou a uma maior veneração dos filósofos antigos, aos quais eram atribuídas qualidades divinas. Também produziu novos exemplos espirituais e supostos milagreiros, que passaram a ser considerados homens santos. Os retratos foram uma parte importante desse fenômeno. Ou seja, esse cristianismo marginal, herético, gnóstico, começou a venerar não só os filósofos, mas introduzir também personagens cristãos dentro dessa heresia, tá? E produzir retratos de veneração. Então o que nós temos aqui são retratos sendo venerados não por cristãos, porque como nós vimos, a igreja cristã não tolerava isso. Até o século V, século VI, não tolerava esse negócio de veneração de retratos e nem de fabricar essas imagens. Tá? Mas quem que fabricava isso? Quem que se portavam como veneradores de imagem de Cristo?
os gnósticos, os pagãos. E por último aí, um escritor cristão, é um livro sobre as catacumbas de Roma, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão das imagens também de lá. Por volta da mesma época, Paulino de Nola utilizou imagens bíblicas para instruir a multidão, rude e analfabeta, que visitava o santuário de Félix. Talvez se pergunte, diz ele, né, o Paulino de Nola, por que razão, contrariamente ao costume comum, pintei esta morada sagrada com representações pessoais? Aqui está uma multidão de rústicos, de imperfeita, que não sabem ler, que antes de se converterem a Cristo praticavam ritos profanos e obedeciam aos seus sentidos como deuses. Por isso achei conveniente animar com pinturas toda a habitação do santo. As imagens assim representadas com cores talvez inspirem espanto nessas mentes rudes. Inscrições são colocadas acima das pinturas para que a letra explique o que a mão representou. Talvez esse cara aqui, com uma boa intenção, começou a pegar o costume da catacumba e levar para dentro da igreja para explicar a fé para os pagãos que não sabiam ler. Então a ideia dele foi o seguinte, ó, esses caras que estão afundados no paganismo, afundados na miséria, eu vou tentar explicar através de alguma arte, tá? A fé cristã. Então vou começar a desenhar aqui nas paredes da igreja os milagres de Cristo, o nascimento de Cristo, e tentar contar a história cristã de uma maneira didática para esses pagãos, tá? Mas olha que interessante, olha o que ele diz. Contrariamente ao costume comum. Qual que era o costume comum? Não ter nada disso na igreja. Isso que ele está fazendo foi uma novidade. Nós estamos aqui no século IV para o século V. Então, meus amigos, acho que ficou bem claro aqui que as imagens das catacumbas, ao contrário do que disse o nosso amigo lá, ex-pastor Eduardo Faria, não é um argumento convincente a favor das imagens católicas atuais. Muito pelo contrário. A história vai nos dizer que não só a igreja primitiva não tinha imagens, como os seus líderes principais pregavam contra. Não só contra a imagem dos ídolos, mas não admitiam imagens da própria religião cristã. E isso não era um costume da igreja. E as pinturas das catacumbas, claro, não eram veneradas. Primeiro nós temos a fase onde eles se apropriam de pinturas pagãs. Claro que eles não iam se dobrar perante essas imagens, tá? Não é nada que prove que eles adoravam isso. A própria enciclopédia católica fala sobre isso, que não tem nada como provar que eles faziam alguma coisa com essas imagens, a não ser representar a sua vida como de cristão. Depois nós temos a fase do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas isso já no século IV, onde começa a aparecer as imagens de Cristo e com ele com barba. Tá? Imagens mais elaboradas. Por quê? Porque aí o cristianismo já era uma religião lícita, não uma religião perseguida. E nós estamos já depois de Constantino, que deu liberdade de culto religioso aos cristãos. Tá bom? Então o argumento das catacumbas nem de longe prova de que a igreja primitiva possuía imagem e dá alguma fundamentação para a argumentação católica atual de que o culto às imagens tinha alguma chancela, tinha algum apoio na igreja primitiva. Ok? Vídeo longo, né? Mas com certeza você gostou e aprendeu muito, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre a questão das imagens nas sinagogas, que é um argumento utilizado também pelos católicos romanos. Tchau.